Estamos de volta no último bloco do Conexão Popular, hoje batendo um papo com o economista Edson Trajano. Professor, a Tânia tocou num assunto, né, que as pessoas podem fazer. Isso trata também da questão da educação financeira. Não é uma coisa comum aqui no Brasil as pessoas terem uma educação financeira, pensar a longo prazo. Essa seria também uma solução? Se todos pensassem nisso, talvez a crise seria menos agressiva, vamos dizer assim? Então, a educação financeira ela é importante para todos os indivíduos. Eu acho que pensando individualmente, cada um tem que fazer a sua parte. Mas quando o coletivo não ajuda, também é difícil. Eu não posso atribuir o sucesso e o fracasso a cada sujeito só. Ele está inserido num sistema. Vamos dizer o que não deve ser feito, e isso tem sido uma regra básica do jogo. Então, no Brasil, nos últimos anos, por exemplo, uma modalidade de empréstimo mais cresceu foi o empréstimo consignado em folha de pagamento. Está muito presente isso entre o grupo de aposentados e funcionários públicos. Aposentado é que não perde a aposentadoria e se vem a falecer, o seguro cobre o empréstimo. E funcionário público tem uma maior estabilidade no emprego, consequentemente, também o risco para o banco é menor. E funcionários privados também têm, mas com uma taxa de juros um pouco maior nessa situação. Então vamos pensar, na minha casa eu quero comprar um televisor, não tenho dinheiro para pagar a TV e tem até um desconto de pagar à vista. Eu posso fazer um empréstimo, comprei o televisor e vou pagar isso em 24 parcelas descontado direto do meu holerite. E eu ganho aí uma renda de R$2.000, estou comprometendo R$500 para pagar esse empréstimo. Qual vai ser o resultado? Sobra só R$1.500 para pagar todas as minhas despesas na casa. Se R$2.000 dava mal para pagar as despesas da casa, agora só com R$1.500 eu vou ter que fazer um aperto no orçamento financeiro familiar. Você faz o aperto todo, consegue economizar R$200 e gasta o quê? R$1.800 e só tem R$1.500 para gastar. Isso vai fazer com que você entre no cheque especial, começa a rolar a dívida do cartão de crédito, daí o gerente do banco, que é bonzinho, seu amigo, vai dar uma sugestão, porque você não faz um empréstimo pessoal e paga a fatura do cartão de crédito, porque a taxa lá é 10, eu faço para você a 4, o cheque especial, negocia tudo isso, faz um pacotão só e você parcela isso em 24 meses. Qual o resultado? Você vai lá e faz um segundo financiamento para pagar a dívida. Então você fica com o empréstimo consignado que compromete lá R$500, mais uma outra que compromete mais R$400 para pagar a conta. Ou seja, dos R$2.000 que você estava ganhando, agora só recebe R$1.100, porque R$900 já fica direto com o banco. Qual o resultado disso? Você não vai ter condições de pagar as suas contas todas. Vai entrar de novo em dívida. E aí, como você não quer que seu nome fique sujo, procura financeiras, volta no banco, faz um monte de coisas para tentar pagar a conta. Mas é muito difícil você estar caminhando rapidamente para a falência. Ou seja, eu tenho que evitar entrar nesse tipo de dívida. Então, o empréstimo consignado em folha de pagamento é a melhor opção, mas tem que ser feito muito planejado. E eu tenho que trabalhar com o dinheiro que sobra, não é isso? E eu tenho que trabalhar, apertar meu orçamento, porque dinheiro é sempre fácil de gastar, né? Se eu for encontrar justificativa para gastar, tem muito. Para ganhar já é muito difícil. Então, eu tenho que ter um controle muito rígido disso, dessa questão financeira. Então, esse ponto é importante nesse processo. Eu vou fazer empréstimo consignado quando realmente não tem outra alternativa e eu posso até fazer para pagar as dívidas do passado. Dívidas mais caras como cartão de crédito, cheque especial, mas eu tenho que ter uma disciplina financeira, ver o que sobrou do salário. Agora, se eu fazer dívida direto, fazer dívida para pagar a dívida, qual o resultado? Caminho para a falência e vou perder o patrimônio que eu tenho nessa situação. Negociar isso. Isso passa também por uma organização das finanças na unidade familiar. Uma dica importante nisso é anotar tudo que você ganha e tudo que você gasta. Se você faz isso por 3, 4 meses seguidos, você começa a ter uma disciplina financeira muito boa.
E aí vai que daqui a algum tempo eu nem preciso mais anotar, e eu, por exemplo, agora eu não anoto mais, mas já anotei. Porque eu já sei quanto eu gasto com cada coisa. Mas eu tenho que anotar tudo. Grande parte das famílias anotam essas despesas, mas anotam as grandes contas. Quanto eu pago de aluguel, na prestação do carro, na compra do supermercado, mas eu não anoto quanto eu gastei no pãozinho, no cafezinho. As contas menores, qual o resultado? Essas contas menores representam 25% do orçamento em média. E aí, no final do mês, se você não anotou essas pequenas contas, você vai ter uma diferença entre o que você recebeu e o que você gastou de 20%, por exemplo. E para onde vai esse valor? O cheque especial. Então, eu preciso ser muito rigoroso na organização dessas contas. E sempre pensar naquilo que a Tânia colocou, fazer uma poupança para pensar no futuro. Tem muita gente que fala assim, professor, eu consigo pagar todas as minhas contas, mas eu não consigo colocar dinheiro na poupança. E se ele paga todas as contas, inclusive as bancárias, ele está pagando a conta com juros. Se fez um empréstimo bancário e está pagando tudo certinho, ele está pagando algumas vezes, em média, 3,5% a 4% de juros ao mês. Foi empréstimo pessoal, em torno de 2%, mais impostos, mais outras coisas, vai chegar a quase 3%. Então, ele pagou, na melhor das hipóteses, 3% de juros ao mês e pagou tudo certinho. E se ele colocasse na poupança, ele ia ganhar 0,6% ao mês ou 0,5% ao mês. Se ele conseguiu pagar, incluindo juros, ele teria capacidade de guardar o dinheiro também. Uma das opções que você tem no mercado é a situação de você programar junto ao seu banco que tantos por cento do seu salário vai numa poupança programada. Quando o dinheiro cair na sua conta, já vai direto para a poupança. Da mesma forma que vai direto para o empréstimo consignado, para aqueles que fazem dívida. Em relação a isso, eu queria saber, no Brasil, dentro da educação financeira, também não falta educação empreendedora para gerar mais riqueza e não depender tanto assim também, por exemplo, a gente está falando do governo federal, muito atravancado porque o governo não tem dinheiro para investir. Da própria população começar a ter um espírito mais empreendedor e começar a gerar mais riqueza? Sim, acho que isso é importante nessa história. Por exemplo, educação financeira nas escolas, ela é fundamental. São José dos Campos, por exemplo, tem trabalhado com isso, até foi uma parceria com o Conselho Regional de Economia há um tempo atrás, eu não sei como está essa parceria atualmente, essa educação financeira nas escolas. Tem que começar muito cedo isso, porque economia é fazer opções. Eu tenho que entender que quando eu compro uma TV na minha casa, eu vou ter que abrir mão de outras coisas, porque o dinheiro não dá para atender todos os nossos desejos de consumo, não é isso? Eu faço opções. Se eu compro uma coisa, eu deixo de comprar outra. Os adolescentes, por exemplo, têm que estar muito cientes disso. Dinheiro é muito difícil de ser ganho e muito fácil de ser gasto. Então, eu preciso ter o quê? Essa organização financeira. Uma outra coisa é pensar também nessa ação empreendedora, não necessariamente procurar um emprego tradicional nessa história, mas montar o próprio negócio. Agora, eu tenho que tomar cuidado com isso, que muitas vezes, e nesse momento de crise nossa, tem muitos empreendedores. Um ou outro tem sucesso, mas a grande maioria vão à falência muito rapidamente. Aqui na nossa região nós temos muitas fábricas e muitas delas demitiram seus trabalhadores. E aí o trabalhador perdeu o emprego, recebeu uma indenização trabalhista, pega esse dinheiro, fala, agora eu vou ser empreendedor, vou montar o meu negócio. Procurou emprego por algum tempo, não achou, pega o restante da indenização e faz isso. Passados uns 6 meses, há um risco enorme de ter perdido o dinheiro, ainda com dívidas, e o negócio não foi para frente. Então, eu preciso ter todo um planejamento nessa história para montar esse empreendimento. Aqui em Taubaté tem a Sala do Empreendedor, fica aqui próximo do Departamento de Gestão e Negócios da Universidade, na Rua Expedicionária Ernesto Pereira, parceria Prefeitura, Universidade, que dá algumas orientações nisso. Essa Sala do Empreendedor sempre nos ajuda bastante nesse processo. Mas eu tenho que pensar o momento. Agora, por exemplo, numa crise dessa, é momento de abrir um negócio. Por exemplo, eu vou pensar, as pizzarias que estão na cidade já enfrentam dificuldade. Eu vou abrir mais uma?
Se eu não conheço muito bem o mercado, a tendência é que eu vou perder dinheiro nessa história. Eu tenho que pensar o empreendedorismo tanto nos períodos de crescimento econômico, quanto também nos períodos de crise. Economia criativa, que tanto fala? Então, a economia criativa são outras dimensões que nós temos que trabalhar, que inclusive eu coordenei 2 projetos junto ao CNPq nessa linha. Na cidade de Taubaté foi um deles. Nós temos possibilidades que também dependem de políticas públicas. Economia criativa, por exemplo, é transformar ideias em produtos e serviços nos vários segmentos, tanto de inovação tecnológica, mas também, por exemplo, cultura. Tem potencial, turismo, o que fazer isso? Tem várias ações, a culinária é um dos espaços, um dos segmentos que mais tem crescido. Por exemplo, a capital peruana, Lima, teve um sucesso extraordinário nos últimos anos, a partir da economia criativa ligada à gastronomia e, consequentemente, com uma política de turismo forte. Então, as pessoas do mundo inteiro visitam Lima porque tem uma culinária muito boa, com os vários segmentos lá dessa culinária. E aí você tem um ponto de turismo importante nessa história. Aqui em Taubaté, a festa de Quiririm, poderíamos ter pensado isso como uma ação de culinária, mas ela não pode acontecer em um dia só, ou numa semana só, né? Então, dá para se fazer isso mais vezes. As atividades culturais, a semana cultural, a semana de literatura infantil em Taubaté, são eventos que também são capazes de gerar renda e gerar emprego nessa história, né? Eu acho que esse é o ponto importante, pensando na economia criativa, novos negócios, isso tem que ser pensado sempre. Agora, numa situação de crise como nós estamos passando agora, fica muito mais difícil pensar em um negócio que tenha sucesso. 2010, quando a economia cresceu 7,5%, você aproveita a onda, né? Agora, com essa crise econômica, ficar parado também é muito difícil, né, Júlia? Como você bem colocou. Temos que pensar alternativas, mas são muito mais escassas do que num período de crescimento econômico. Ou seja, a coisa está complicada, vamos ter que pensar, raciocinar, se organizar para poder todo mundo junto conseguir sair dessa. Isso. Professor, queria agradecer a sua presença aqui na Conexão Popular. Infelizmente, o nosso tempo encerrou. Já deixo aberto o convite para uma próxima oportunidade a gente continuar esse bate-papo, porque é muito complexo, é muito extenso, tem muita coisa para ser falada. Eu que agradeço, Lucas, e mesmo num cenário de crise, nós temos que ser otimistas que as crises vão passar. Nós começamos nossa fala de hoje falando do governo Collor lá no passado. Nós tivemos uma crise pior que essa. E passou. Essa também vai passar. Então, é momento de ter paciência e, principalmente, de juntar forças. E eu acho que hoje nós devemos juntar forças em favor do setor produtivo. Eu acho que essa é a linha que nós vamos fazer. A produção é que gera bens e serviços, isso melhora a situação dos trabalhadores, melhora a situação do setor empresarial, todos ganham nesse processo. E o desafio é como enfrentar isso nesse cenário de crise ainda bastante dura. O setor público tem que jogar a favor também desse setor produtivo, isso é importante. Trabalhadores, eu tenho que pensar na melhora da qualidade de vida das pessoas. O trabalho é importante, mas as políticas públicas sociais na área de saúde, educação, meio ambiente, elas são extremamente relevantes para melhorar a qualidade de vida da população. Isso que é importante. Obrigado. Então, juntemos forças. Mais uma vez, muito obrigado. Conexão Popular fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra no próximo programa. Tchau.